estamos em uma série de estudos do Apocalipse aqui em nossa igreja de Blumenau, tratando principalmente, apesar do Apocalipse ser um livro profético, que trata a respeito da volta de Cristo, esbarramos também nesses tipos de assuntos escatológicos. Mas a nossa lição concentrará nas 7 igrejas do Apocalipse. Se você chegou a esse vídeo, imagino eu que você já acompanhou a lição número 1 do estudo, que foi a introdução, e a igreja de Éfeso. Se porventura não, recomendo você que acompanhe. Mesmo você pela nossa TV, você pode procurar no meu canal do YouTube, procurando lá pela primeira parte desse estudo. É só procurar por PR Sodré. Tudo bem? Simples assim e muito fácil, tá bom? Bem-vindo todos à parte 2 e hoje estudaremos sobre a igreja chamada Esmirna, uma lição muito preciosa de Deus para nós. Vamos lá? Eu já volto. Nós começamos domingo passado a nossa série de estudos de verão. E só para refrescar a memória, eu vou investir aí os primeiros 2 ou 3 minutos, lembrando que nós falamos domingo passado. Domingo passado foi a igreja número 1. Você consegue recordar qual foi o nome daquela igreja? Igreja de Éfeso, exatamente. Uma igreja que recebeu aprovação em várias coisas, né? Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha trabalho. O próprio texto sagrado diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. A Bíblia ainda diz: eu conheço até a tua paciência. Então, era uma boa igreja para se congregar. Era uma boa igreja para você pegar a mão da esposa e os filhos e dizer: essa aqui, vamos congregar lá. Gostei, achei uma igreja séria. Porém, essa igreja recebeu um puxão de orelha muito grande por um assunto que lhes faltava. Qual era o assunto, irmão? Amor. A Bíblia diz que aquela igreja recebeu reprovação porque eles tinham deixado a prática do primeiro amor. Isso no linguajar crentez é aquele primeiro calor na alma, sabe? É aquele primeiro contato com a coisa sagrada, é aquele primeiro contato com o livro santo, com a palavra da salvação, com a mensagem revelada. Isso não pode se apagar de nós. O primeiro amor, o primeiro encanto, a alegria de estar entre irmãos como agora. A quarentena tentou de toda forma furtar de nós o privilégio do culto presencial. Mas que bom, mesmo que paulativamente nós estamos voltando. E você diga amém, Jesus, né? Então, não permita que o primeiro amor se acabe. E nós ainda falávamos aquele domingo passado, sobre a primeira carta aos Coríntios 13. Por enquanto estou só recordando. Lá está escrito que ainda que eu tivesse muito dinheiro, que ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu doasse a fortuna aos pobres, ainda que eu entregasse o corpo para ser queimado, aí tem uma lista de assuntos em Coríntios 13, dizendo: se não tivesse amor, tudo isso aí não valeria de nada. Então, o principal assunto da Bíblia e daquela igreja foi falta de amor. Que não falte amor próprio, que não falte amor na família, que não falte amor ao cônjuge, que não falte amor a Deus, que não falte amor ao trabalho. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Que não falte amor às coisas que você conquistou. Não é porque você já comprou e está pago que você vai usar agora com desleixo. Pelo contrário, se você zelar daquilo que Deus te deu, é até bonito. Deus vai lhe dar mais. Amém, gente? Cuide daquilo que Deus lhe deu, tenha amor àquilo. É um emprego que talvez você já está, quem sabe ainda não é o salário dos sonhos, não é verdade? Quem sabe ainda não são vários dígitos. Talvez o quanto você merece ainda não é. Mas tenha amor ao trabalho que você está, porque dali pode servir de um trampolim para coisas maiores. Amém, gente? Ah, pastor, eu consegui uma vaga na empresa, mas é uma vaga lá que ainda é temporária, ainda é uma vaga que me remunera pouco. Começa por lá, começa do começo.
seja um bom funcionário lá, demonstre que você tem mais potencial para entregar. Daqui a pouco, querendo Deus e estando você pronto, você poderá participar de um recrutamento interno. Daqui a pouco você vai crescendo. Recebe a benção, irmão? Recebe a benção uma hora dessa? Cresça, meu irmão, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra de bênção até aqui, aplauda Jesus e diga graças a Deus, né? Glória a Deus. Mas vamos para o passo 2. Acho que na entrada você já recebeu a lição, correto? Então nós vamos para a lição número 2. Vamos lá. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna não é mencionada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas há indícios de que ela também tenha sido estabelecida por Paulo e seus companheiros. A cidade de Esmirna, fundada por Alexandre Magno, também conhecido na história como Alexandre o Grande, era bonita, rica e rival de Éfeso, que era então a capital. No ano 26, várias cidades da Ásia Menor competiram pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. Esmirna, que é o tema de hoje, a igreja de hoje, ganhou de Éfeso esse privilégio. Era uma cidade famosa por seu porto e pela mirra que produzia. E apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, se gabava de ser a mais importante da província. Ganhou muito status com esse templo ao imperador. Hoje, o lugar chama-se Izmir e é a principal cidade da Turquia. Para curiosidade à parte, é a terceira maior cidade. Então perceba, irmãos, que aquele lugar chamado Esmirna não era a capital. Não era a capital. Mas mesmo sem ser a capital, dentre as demais, ela foi a escolhida para ser erguido um templo ao imperador. Falando para nós hoje, tentando contextualizar, seria como aquele tempo que houve as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Imagine você, em vez de construir os estádios no Rio de Janeiro, capital, construir em Angra dos Reis, construir na cidade de Búzios, região dos Lagos, construir no Arraial do Cabo. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Ou falando para nós aqui, Santa Catarina, seria um incentivo federal, em vez de ir para a capital, Florianópolis, ser direcionado a Blumenau. Entende o que eu estou falando ou não? Então isso deu um certo, ar de, puxa, que legal, nós, em aspas, passamos na frente da capital. Olha, você diz daí, né? Então, foi esse o espírito que alcançou o coração do povo daquele lugar. O mérito, o privilégio de, mesmo sem ser a maior, ela era a terceira, conseguir passar da capital nesse incentivo ou nesse triunfo de construir, então, um monumento ou um templo ao imperador. Eu abro parênteses, irmãos, e digo para vocês que, mesmo sem você ser grande, mesmo sem você talvez ser o top do seu segmento, acredite, a bênção de Deus pode fazer você ir além. Eu pregava na sexta-feira, só estou recordando que falamos na sexta, e falava sobre o Davi, o menino Davi. Diz a Bíblia que o Davi foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras, e ele foi contra o gigante Golias, com 5 pedras, irmãos. O gigante viu aquilo e disse, é você que vem contra mim? É que isso aí que você quer ganhar de mim? E o Davi foi para cima e foi dizendo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você já sabe o final da história, que o Davi venceu. E ali o Senhor tem tratado comigo nos encontros da sexta. Nós vamos fazer uma série de mensagens. O pequeno Davi
fez coisa de gente grande. Amém, gente? O pequeno Davi fez coisa de gente grande. Isso aí é através da bênção de Deus. Dando sequência, para a igreja de Esmirna, Jesus não fez nenhuma reprovação. Mais uma vez, diga, oh! Então essa igreja estava indo bem, estava, sem receber nenhuma reprovação. Seu nome significa cheiro suave, porque em seu entorno encontrava-se em abundância uma planta aromática chamada mirra. A mirra, para quem não sabe, também era muito usado pelos antigos, é uma essência para embalsamar, para sepultar seus mortos, para conservá-los, certamente. Uma igreja que foi provada e venceu, deveria ser fiel até a morte. O papel dela, você verá que a ênfase desta igreja é isso, deveria ser fiel até a morte. Jesus se revelou a essa igreja como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ali tem aquele texto, vamos lá? Apocalipse capítulo 2, verso 8 em diante. Veja o que o Senhor vai nos ensinar essa noite. Na reunião anterior, domingo passado, nós falamos de Apocalipse 1. Agora nós vamos para o capítulo 2, verso 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Lê esse final comigo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei, o que diz, irmão? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então essa é a leitura de hoje, o assunto de hoje. Primeiro, o texto começa, verso 8, endereçando a carta para quem, irmão? Para quem? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Essa é uma expressão muito usada ao longo de todo o Apocalipse. Quando a Bíblia fala ao anjo da igreja, está dizendo ao líder da congregação, está dizendo ao pregador, ou, para os nossos dias, ao pastor. Está dizendo, olha, esse assunto eu quero que chegue na mão do pastor. Por quê? Porque eu quero que ele passe o recado para toda a igreja. Entende ou não? Eu quero que ele receba a mensagem e transmita a mensagem para toda a igreja. Primeiro assunto de hoje, irmãos, você percebe na coluna do meio, no meio da página, que eu enumerei 4 pontos importantes sobre a leitura que nós fizemos. E o primeiro ponto é que a carta foi endereçada ao anjo da igreja. O que isso quer dizer? Autoridade espiritual. O Senhor Deus, Ele quem delega, Ele quem dá autoridade. Está escrito na Bíblia que toda autoridade foi dada por Deus. Acredite, quando você as respeita, diz a Bíblia que você está respeitando ao próprio Deus. É lição bíblica para nós. É necessário obediência à hierarquia. Isso faz parte. Eu não digo apenas a hierarquia política, econômica. Talvez alguém que é vereador,
talvez alguém que é prefeito, talvez alguém que é secretário, talvez alguém que está na posição de governador, talvez alguém que está numa posição de ministro, ou alguma outra autoridade, ou presidência. Isso aí chama hierarquia. Ou quem sabe dentro de uma empresa também há hierarquia. Ou quem sabe até mesmo dentro de uma igreja, acredite, também há hierarquia. E todo esse processo deve ser obedecido. Outro dia eu achei muito interessante, eu falava com uma pessoa e tocamos num assunto de empresas que começaram pequenas e crescer e se tornaram enormes, grandes, empregam muitos funcionários. E a conversa foi bem assim, 3 pessoas se uniram para montar essa empresa. E desde o início de quando montaram essa empresa, combinaram entre si. Qualquer pessoa que for entrar, principalmente sendo parente, nós não permitiremos que quebre a hierarquia. Por mais competente que ele seja, ele já não vai entrar direto nos lugares, andares mais altos. Está entendendo ou não? Ele vai entrar como todos devem entrar, vai entrar lá de uma primeira oportunidade. Se ele tem competência para isso, vai subir mais um degrau. Se tem competência para isso, outro, e se tem competência para isso, daqui a pouco pode ser até parceiro nosso aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Inteligência desses 3. Não vou dar nome à empresa, mas está mais perto de nós do que você faz ideia. Então, segmentos por aí que foram inteligentes, desde a concepção, desde o estatuto e hierarquia. Aí coloca, talvez por conchavo, você sabe o que eu estou dizendo, coloca alguém para poder agradar, o cidadão vai ver malemar, sabe embalar uma caixa para poder despachar para o setor de expedição, ou despachar já direto para a transportadora, e já coloca ele com a autoridade de mandar em muita gente. Quem entende isso, balança a mão, diga, estou entendendo. É ou não é uma lição séria? Então, a própria Bíblia trata sobre hierarquia. E eu acredito muito nisso aqui, viu, irmão? Quando você assim se torna um servo fiel, em qualquer que seja o seu assunto, seja trabalho, seja espiritual, ou seja qual for, você só vai para frente. Diga amém, gente? Só vai para frente. Em nossa igreja, por exemplo, falando aí meia dúzia de assuntos sobre isso, esta igreja que você está é uma igreja, administrativamente falando, regional. Então significa que essa igreja também é parceira das igrejas vizinhas, claro, do nosso ministério. Precisam de algo, precisa de uma orientação, precisa talvez até uma distribuição de material, esta igreja estende a mão a algumas igrejas vizinhas. Então, esta igreja é regional. Em nosso ministério existe também a igreja estadual. É aquela igreja que é responsável por um estado e que no nosso ministério costuma ser a igreja da capital. Isso não é só Santa Catarina, é todo o Brasil. No nosso caso, Florianópolis é a igreja estadual. Além da igreja estadual, existe então aquela que é responsável pelo Brasil, não é verdade? Que é a nossa igreja sede nacional, São Paulo. Lá está o pastor Jaime, que é o vice-presidente do ministério. Ou carinhosamente a gente chama de pastor dos pastores, aquele que dá as coordenadas para as igrejas Brasil e principalmente também fora. Aí tem o responsável aos de fora. E acima do vice-presidente, que é o pastor Jaime, existe o senhor Romildo Ribeiro Soares. Sabe de quem eu estou falando? Sabe? Que pessoal inteligente. Quem é? O nosso missionário R.R. Soares. Isso, então, falando do nosso ministério, é a hierarquia. Amém. Você entende como é a coisa? Então, é necessário esse zelo, esse respeito, assim como nós estamos falando. Então, o primeiro ponto é este, a autoridade espiritual. E eu acho engraçado, irmão, só para abrir parênteses, o senhor tratar direto com o anjo da igreja. Eu já vi situações, a gente é garoto novo, mas eu comecei cedo na fé evangélica protestante, 95. E já vi casos, às vezes, de alguém dizer, olha, Deus me falou que hoje quem vai pregar isso sou eu. Este alguém dizer que Deus falou para ele e o pastor não está nem sabendo.
Você entende o que eu estou falando, não? Eis que Deus me falou que hoje quem vai cantar não é o obreiro Paulo, não, sou eu. Você entende ou não? Eu respeito ao mover e ao toque divino, mas eu entendo que o Senhor não é Deus de confusão. Entendi dessa lição? Deus não é Deus de confusão. Voltando ali ainda à leitura da primeira coluna, o pastor da igreja de Esmirna era Policarpo. Daqui a pouco nós vamos falar desse nome aí, Policarpo. Discípulo de João, que se tornou um dos mais notáveis pais da igreja. Grava esse nome, grifa esse nome, Policarpo. Você pode olhar lá na última coluna da lição de hoje, nós vamos gastar um tempo só falando sobre ele. Mas agora há pouco eu te disse que na leitura separaria 4 pontos, não é? O primeiro ponto qual foi, irmãos? A carta foi endereçada a quem? Ao anjo da igreja. Vamos para o ponto número 2? Vamos lá? Leia comigo o ponto 2, por favor. A tribulação revela quem é fiel. Leia ali só a primeira linha, basta. Lê comigo. Ser fiel até a morte. Então a lição para esta igreja foi que eles fossem fiéis até a morte. E a pura verdade, viu, irmão? A tribulação, os solavancos da vida, as dificuldades demonstram se nós somos realmente fiéis. São nesses momentos de dificuldade, de vento contrário, que a gente prova do que a gente é feito. Já falei repetidas vezes aqui, mar calmo não faz bom marinheiro. Então as dificuldades da vida vão separar quem é fiel e quem não é. Quem é um cristão verdadeiro e quem não é. E eu espero que você esteja passando nos testes, amém, irmão? Alguém outro dia me disse, pastor, quem passou de 2020 e aprendeu lição, vai arrebentar. E vai mesmo, que o Senhor te abençoe. Então, o ponto número 2 é ser fiel até a morte. Ser fiel aos seus ideais. Ser fiel aos seus princípios. Ser fiel ao seu cônjuge. Está uma modinha, irmão, de pessoa trocando assim como se troca de roupa. Talvez o universo dos famosos estejam ensinando errado, a ponto da gente querer copiá-los. Ah, não é porque a mulher não fez o almoço, então eu vou pegar outra que faz almoço. Puxa vida, né? Seja fiel. Fiel também, irmão, em tudo. Fiel, inclusive, no assunto financeiro. Hora ou outra eu bato nessa tecla. Alguém lhe deu uma missão que envolve dinheiro? Entregue o valor, irmão, desde os centavos. Não dá mole nisso, não. Não dê margem para desconfiança. Você me entregou foi quanto? Foi 1.000, né? Tá certo. Tá aqui, ó. Paguei a conta foi 800 e tal. Tá aqui sobre o X, sobre o 100 e tal. Esse 100 e tal tá aqui, papapá. Tudo batendo e tudo certinho. Diga amém, gente? Fiel, tem de ser fiel. E a Bíblia diz que quando você é fiel sobre o pouco, o Senhor te colocará sobre o muito. A fidelidade é uma condição importante. Amém, povo de Deus? Vamos lá ao ponto número 3. Leio 3 também. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Em meio à riqueza de uma grande cidade, uma pobre igreja lutava para sobreviver aos ataques impiedosos do Império Romano. Essa expressão de vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos, também foi usada por Cristo certa ocasião. Está lá em Mateus 5, está registrado no verso 3. Jesus falou no primeiro sermão dele, na primeira pregação dele, chamada do Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, e ele recitou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então tem pessoas que aparentemente são pobres, talvez até de recursos, mas diante do Senhor são pessoas ricas. Você deve lembrar também do caso de Marcos 10, verso 20, que foi o caso do jovem rico.
Foi um homem que chegou até Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele os mandamentos. E ele falou: mas isso aí eu já faço e já guardo desde menino. Falta mais alguma coisa? O Senhor disse para ele: falta sim, falta sim. Venda tudo que você tem, lembra dessa história? Venda tudo que você tem, doe aos pobres, aí depois você vem me seguir. Quer dizer que quem segue a Jesus tem que ser pobre, irmãos? Quer dizer que pessoa rica não pode seguir a Jesus? É isso que a lição quer dizer? Nada a ver. Que Deus te prospere, que Deus faça de você grande, que Deus faça assim você ter condição para ter uma família feliz, as contas em dia, isso aí tudo é fato. Mas o que Cristo quis ensinar, que aquele homem era rico aqui embaixo e era pobre lá em cima. Você entende isso? E a Bíblia recomenda, é importante saber, de que nós devemos gastar energia juntando riquezas lá, onde a traça e a ferrugem não corrói, junta riquezas lá. Essas riquezas são eternas, diga graças a Deus. São riquezas que permanecem, mesmo quando os nossos olhos fecharem pela última vez. Então, sobre o que é que estamos falando? Estamos falando que aquela igreja, foi dito a ela: eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Item número 4. O que diz o 4? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Alguém talvez olhe esse texto e, se não tiver direção teológica ou ensino bíblico, talvez diz: está vendo? A igreja está falando sobre reencarnação. A Bíblia está falando sobre reencarnação. Não, nada a ver. Biblicamente falando, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Não tem isso de voltar para completar o que não conseguiu fazer, talvez para puxar o pé da sogra. Não, não tem isso aí não. Isso é uma invenção de alguém que biblicamente não tem respaldo, não está certo. Pastor, mas outro dia ouvi a voz do meu parente que se foi. Me perdoe pela lembrança do seu parente, não quero desmerecer a lembrança dele, mas essa voz não era ele. Entende? Isso aqui é coisa muito séria, mas essa voz não era ele. Existe um abismo que separa os mortos dos vivos, não há mais essa ligação entre nós. Entende isso, sim ou não? Então, pastor, qual é essa segunda morte? A primeira, você já sabe, é quando os nossos olhos se fecharem pela última vez, o nosso espírito voltará para Deus e o corpo vai ser pó, vai voltar ao pó. Essa segunda morte que a Bíblia está falando é sobre a morte eterna. É aqueles que dormem e que dormem fora da vida eterna, fora da salvação eterna, que não professaram a salvação em Cristo Jesus. Essa será a pior das mortes, porque quando a pessoa fechar os olhos, ela não terá o grande encontro com o Senhor na eternidade. Esta igreja, está dizendo a Bíblia, foi direcionado para ela que aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Entendemos até aqui? Quem entende, diga amém, Jesus. Olha aí, estamos avançando, hein? Já estou na reta final do passo número 2 das nossas lições. Policarpo, que era o pregador, como já falamos lá atrás, é o assunto agora final da nossa lição. Em um tempo terrível de dominação romana, os cristãos eram lançados aos leões ou queimados sobre estacas. Um dos últimos a morrer, heroicamente, foi Policarpo. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta de sangue no estádio municipal, também conhecido como Coliseu, o imperador romano exigia que jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Uma curiosidade bíblica interessante: quando a gente fala César, para os dias de hoje, facilmente a gente pensa que é o nome dele.
Mas César, para você não se perder na história, e muito menos na Bíblia, César é um título. César é um cargo de autoridade. É como hoje nós falamos, prefeito, governador, presidente, é um título. E a esse tempo era um César chamado Domiciano, entende? Porque senão você ouve César nesse século, daqui a pouco ouve César no outro século e pensa que todo mundo só chamava César. Mas César é um título. Então este César, ele queria que o adorassem. Ele queria que entregasse louvor para ele. E além da autoridade política, ele queria também ser autoridade religiosa e queria que prestassem culto a ele. Seguindo adiante, seus malfeitores queriam que ele dissesse, que Policarpo dissesse, leia ali comigo, Kaiser Curios. Isso aí é grego. Quer dizer o que, irmão? César é Senhor. Mas ele reafirmou, o que ele reafirmou? Jesus é Senhor. Então perceba que havia um movimento de perseguição muito grande para que aqueles que professavam fé no Senhor negassem tal fé e atribuíssem autoridade santa a César. Irmão, ao longo da história a gente vê tantos reis, imperadores, Césares, que eram Narciso, né, irmão? Que queriam todo o poder e autoridade em suas mãos. Não vou dizer mais nomes, mas você que é um estudioso da história, saberá quantos nomes existiram, querendo atribuir toda a autoridade às suas mãos e massacrando o povo e pesando a mão de maneira muito séria. Isso aí tudo aconteceu e na própria Bíblia fala a respeito deles. Seguindo adiante. Policarpo respondeu calmamente. Leia comigo a resposta dele, eu achei fantástica. Por 86 anos eu o servi ao Senhor, né? E ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Olha que forte. Então pressionavam Policarpo, nega o seu Deus, nega o seu Deus. Ele dizia, eu não posso fazer uma coisa dessa. Na minha história de vida de 86 anos, ele nunca me fez mal. Por que que eu negaria? Olha, irmão, que declaração bonita. Na minha história eu atualizaria isso, né? Nos meus 40 anos, quarentena passado, ele nunca me fez mal. Talvez alguém aqui do templo diria, também nos meus 50, 60, 70, ele nunca me fez mal. Como que eu vou abandoná-lo? Esse foi o discurso de Policarpo. Temos mais a ler? Temos. Mas você lembra o que falamos lá atrás? Uma das lições para esta igreja? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E Policarpo foi um exemplo desses. Ele foi mártir. Mártir é alguém que morre por uma causa nobre. No nosso caso, morreu pela causa do Evangelho. Morreu professando a fé no Senhor. Mesmo diante da tribulação, ele manteve a sua devoção em Deus. Então, o teor da carta, irmão, é esse. É alguém que passa por tribulação, mas continua sendo fiel. Vamos guardar isso e trazer isso para nós? Que eu não quero que você pegue só história, que é legal, mas quero que você pegue algo a mais, algo mais palpável. Se você passar por tribulação, continue sendo fiel. Amém, gente? Está passando por um momento delicado? Está passando por uma nuvem negra? Essa nuvem negra vai passar, irmão. Essa tribulação, ela vai passar. Esse momento contrário, ou essa tempestade, ela vai passar. Mas a lição é, continue sendo fiel. Quem compreende até aqui, aplauda Jesus e diga amém, Jesus. Continue sendo fiel. Porque o fiel não vai provar o dano da segunda morte. Este estará um dia, quando o corpo se desfizer, eternamente ao lado do Senhor.
Você verá que um ponto ou outro eu vou tratar sobre escatologia. Escatologia é a linguagem do sinal dos fins. Escatologia é a linguagem sobre o final dos tempos. É a linguagem sobre a volta de Jesus. É a linguagem sobre a ressurreição de Cristo. É essa linguagem do Apocalipse. É o 666, é a imagem da besta. São essas linguagens todas que estão presentes no livro do Apocalipse. Uma linguagem muito séria e que o Senhor possa tratar conosco. Nós temos visto, alguns sinais, como pestes, como hora ou outra guerras, são sinais, sim, que a Bíblia chama de os sinais que preparam para a volta de Jesus. São sim. Pastor, quer dizer que ele já volta hoje e amanhã? Não se sabe a data, não se sabe quanto, mas compete a nós estarmos sendo fiéis. Amém, gente? Sendo fiéis. É o princípio das dores, que a Bíblia chama. Prosseguindo e lendo um tanto mais, olha lá. Antes de ler aquele trecho, existe uma crônica, existe uma leitura chamada O Martírio de Policarpo. E essa crônica fala um pouquinho mais a respeito dele, dizendo que o Policarpo, ele manteve-se fiel até o fim. Foi quando chegaram a ele, onde ele estava, capturaram, pegaram, para poder então assassiná-lo, para poder então fazê-lo mudar de ideia na sua devoção ao Senhor. E quando alcançaram, ele disse: calma, para que essa pressa toda? Isso aí a crônica diz. Para que essa pressa toda? Sentem-se, farei um banquete para vocês, vamos primeiro nos alimentar. E ali, os soldados que vieram capturá-lo, ele ainda os alimentou. Daqui a pouco, calma, para que essa pressa? Me dê agora pelo menos 1 hora para eu fazer a minha oração, o meu momento em paz com Deus. Depois nós vamos para onde vocês querem me levar. E assim foi. Ele se retirou, fez sua oração, seu devocional. Imagina-se que ele devia estar orando assim: Senhor, lá fora estão os homens que querem me levar, mas eu oro por eles também. Que o Senhor o abençoe. Terminou a oração, ele se apresentou: pois estou pronto. Podem me levar para onde vocês querem levar. O levaram até o procônsul, levaram até as autoridades, que ainda desejavam que ele negasse a sua fé em Cristo e dissesse que César era o Senhor, como nós já lemos lá atrás. E ele repetidas vezes: não vou fazer uma coisa dessa, não posso fazer uma coisa dessa, e continuou professando ao Senhor. O procônsul, a autoridade, diz: pois nós vamos soltar os leões. Que solte. Pois nós vamos jogá-lo no fogo. Pois que jogue. Mas eu não vou negociar a minha devoção com Deus. Irmão, a lição é linda. É a lição de um homem fiel mesmo na tribulação. Que lição para nós, Tem gente que abandona a fé por coisa tão pouca, irmãos. É ou não é? Por coisa tão pouca. Talvez por um desconforto até dentro da própria igreja. Aí já fica olhando torto o irmão. Não, naquela igreja eu não volto mais. Mas que besteira! Você sujando a mensagem do evangelho por uma coisa tão boba. Seja fiel até a morte, Eu mesmo sou pastor desde o ano de 98. Se eu fosse olhar picuinhas de A ou B, pergunte para mim se eu ainda seria pastor. Entende o que eu digo ou não? Pergunte para mim se eu ainda seria pastor. Não seria, não. Então nós temos que ter o olhar firme para o Senhor. E o que acontecer, irmão, ali, aqui, não me importa, eu tenho foco. Amém. Vira aí para o irmão, diga para ele: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. No linguajar de casamento, a gente costuma dizer: até que a morte vos separe. No assunto morte há separação. Mas no assunto morte para um cristão, nem o assunto morte há separação. Porque no fechar dos olhos de um crente, eternamente estará ao lado do Senhor. Amém.
Olha o que diz, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 35. 8:35 de Romanos. Espero que você esteja aproveitando muito essas nossas lições. Às vezes você vê uma folha resumida em algumas parágrafos, mas isso é fruto de muita pesquisa. Romanos 8:35, o que é que diz? Vamos ler juntos? Quero ouvir sua voz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? 37. Mas em todas estas coisas, o que diz, irmão? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, pode ler comigo esse final, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você diga graças a Deus. Que coisa linda, irmão. Que a gente tenha também a ousadia de falar isso aqui que está registrado no livro de Romanos. A ousadia de dizer, essa tribulação não vai tirar a minha comunhão. Esse assunto, esse problema, esse momento não vai levar a minha comunhão com Deus. Eu sei que nós ainda não vivemos condições ideais. Gostaríamos nós que isso tudo já tivesse passado. Limite de ir e vir, ônibus ainda regrados, máscaras em todos, remédios, vacinas aí já estão prometidas para os próximos dias. Enfim, gostaríamos nós de já estar voltado à normalidade. Em cima disso, irmão, você tem que ter aquele espírito de devoção a Deus, de dizer, isso aí, essa tribulação, esse acontecimento, nem mesmo quarentena, não vai roubar de mim a minha devoção. Amém. Aí alguém diz, pastor, é o ônibus. Pois é, não dê autoridade ao ônibus de você tirar ou perder sua comunhão por causa dele. Não. Que Deus até permita, na sabedoria que Ele vai lhe dar, quem sabe você convida já um parente e diz, olha aí, vamos à igreja junto? Vamos junto? Olha, você vai fazer um bem para mim de me levar e vai fazer um bem para você de congregar. Então vamos nos ajudar, vamos juntos. E venham juntos e está resolvido. Não permita que essa limitação tire, roube de você a sua devoção. Posso ouvir o seu graças a Deus, irmão? Não permita não, no nome de Jesus. E então, diante de tamanha tribulação, manteve-se Policarpo na opinião dele, de não negar ao Senhor. E então eu leio aquele último parágrafo que você percebe que deixou ainda para ser lido. Antes de ser queimado, Policarpo orou, bendizendo a Deus, por ter sido julgado digno deste dia e desta honra, de tomar parte entre os mártires e do cálice de Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo e da incorruptibilidade do Espírito Santo. O último parágrafo eu completo. Se hoje nos sobreviesse perseguições semelhantes, quantos teriam a mesma certeza, o mesmo sentimento de Policarpo? Palavra de Deus para nós. Guarde a lição é tua, grifa, crie hábito de grifar. É bacana, é bom terminar a lição e ter suas anotações. Não é porque eu sou pastor da igreja, mas mostre por gentileza. Eu grifo, eu anoto, eu destaco, faço estrelinha, ponho amarelinho, porque salta aos olhos.
aí você acaba compreendendo melhor aqueles pontos que lhe chamaram a atenção. Palavra de Deus para nós. Então, qual a lição principal de hoje, pastor? Uma igreja que foi dito a ela: seja fiel até a morte. Seja fiel até o fim. A igreja anterior você deve lembrar: volte ao primeiro amor. E a igreja de hoje, qual é? Esmirna, seja fiel até a morte. Palavra de Deus para nós. Vamos envolver e investir um tempo de oração? Coloque de pé, por gentileza, nós vamos orar. Ao amigo em casa, ore também, fale com o Senhor. Permita o Senhor tratar contigo aqui e agora entre nós. Permita Ele tratar contigo. E a minha oração é exatamente essa, que sejamos fiéis. Você quer saber, irmão, falando dos bastidores, uma alegria que você pode dar ao pregador é entrar janeiro e sair janeiro e você está sendo um servo fiel. A alegria do pregador voltar em uma congregação que um dia ele pastoreou e poder olhar assim daqui de cima, que tem uma visão mais panorâmica, e se alegrar: olha aquele irmão, que legal, puxa, aquele que eu batizei, sei lá, em 95, você entende o que eu digo, sim ou não? Puxa, que bênção. O que se traduz? Significa que esse irmão prossegue sendo um servo de Deus fiel. Diga amém. Isso é bonito, irmão. Agora, o oposto também é verdadeiro. Uma tristeza para o pastor é batizar alguém e dias após buscar notícia: cadê o fulano? Ah, não vem mais. Aí procura informação: ah, não, diz que não quer mais saber disso, não. Você entende o que eu estou falando? Puxa, que triste. Alguém que começou a fé nos primeiros passos e já se entregou. Se entrega não, irmão. Ser fiel até a morte e você não provará o dano da segunda morte. Amém. Fecha os olhos. Quero louvar um hino com vocês, com a ajuda ali do obreiro Paulo, não é, obreiro Paulo? Vamos louvar o nome do Senhor com esse hino. E aos amigos da internet, é isso aí mesmo, seja fiel até a morte, viu, Priscila? Ser fiel até a morte, Valneide, Rosalba, Renilda, todos vocês, todos, em nome de Jesus. Feche os olhos, engrandeça o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, reacenda no teu coração o primeiro amor, reacenda a fidelidade ao Senhor e não a negocie por nada nesta vida. Mesmo havendo a tribulação, será a fome, a peste, a tribulação capaz de nos separar do amor de Deus? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Conhece? Ouve junto. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Diz, Ele é Rei. De novo diz, eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei.
Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. A segunda parte diz bem assim: mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, é forte, irmão, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Não conhece o hino? Olhe para a tela e louve junto. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. E a primeira estrofe de novo, quero que você aprenda e louve junto. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, é forte, irmão, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Eu creio, hein? O que eu não posso? O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Vamos juntos? Solte a voz, diz: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, oh glória, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Tentaram fazer Policarpo mudar de ideia e ele dizia: eu louvarei ao... Ele é meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Como direi, como falarei mal de alguém que nunca me fez mal? Como direi, como falarei, se manteve fiel? Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Talvez será o hino da semana. Segunda estrofe diz assim: mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Coisa atual, né, irmão? Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Levante a mão e a voz, vamos juntos, solte a voz, irmão. Eu louvarei ao Senhor. Lindo, lindo, lindo. Reforça o coro, você do online. Cantarei, Ele é o meu Salvador,
Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Mais uma vez, tá lindo, lindo, diz, cante. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Que lindo! Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Coisa séria, hein, amigo? Exortação seríssima da parte de Deus para nós, de pegarmos a fidelidade e levá-la até o fim. Sermos servos fiéis, mesmo na tribulação. Servos fiéis até a morte, foi o recado sagrado para aquela igreja. E que seja um recado do Senhor para nós também. Fidelidade. Fidelidade em nossos relacionamentos, fidelidade no assunto conjugal, fidelidade ao Senhor, isso aí, claro que é prioridade, porque assim sendo, nós não teremos o dano da segunda morte. Palavra de Deus para nós. Olha, para você, amigo da nossa TV, se porventura você desejar rever algum culto, alguma mensagem que você aqui acompanhou, você, simples assim, pode digitar o endereço que eu vou lhe dar agora, prsodré.com/nossa TV. Simples, prsodré.com/nossa TV. Eu disponibilizo lá as mensagens que já são exibidas aqui. Então, se porventura você desejar, um cuidado que você tem de ter é qual é o número dessa mensagem. Que aí, uma vez procurando nesse endereço que eu lhe dei, você irá direto, sem medo de errar. prsodré.com/nossa TV, tá bom? Vamos orar? Vamos terminar o encontro? Deus querido, muito obrigado. Que a tua graça, que a tua bondade, que a tua presença seja e esteja sobre todos os meus amigos. Que sejam agraciados, que sejam abençoados poderosamente pelo Senhor é minha oração. Seja você uma benção, seja você um servo fiel até o fim, como a palavra nos convenceu e nos dirigiu hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, chegamos ao final. Que o Senhor te abençoe. O endereço da nossa igreja em Blumenau, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. E se desejar contato conosco, eis aí o QR Code. É o assunto do momento, a facilidade de visitar links. Não é? Através desse QR Code, você pode entrar em contato com o nosso Zap Pastoral daqui de Blumenau. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.